Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Eu quero hoje falar sobre a tal marca da besta, que é uma marca que muitas pessoas falam sobre ela. Inclusive, se eu te disser que muitas pessoas estão amarradas, escravas nas mãos de homens que se utilizam inclusive desse assunto, sem saber o que está falando muitas das vezes, sem conhecer, se utilizam desse assunto aí para manter as pessoas debaixo de suas rédeas, dentro do seu aprisco, alimentando eles, porque as pessoas têm medo, né? Elas ficam com medo, né, do que possa acontecer, e por ainda não conseguirem enxergar o que de fato é essa marca da besta, elas ficam ali debaixo desses homens que dizem saber o que significa, fazem estudos e mais estudos e mantêm as pessoas ali, sustentando eles a vida toda. Eu não quero me alongar, vou direto ao assunto para que você possa raciocinar junto comigo se eu estou errado, se eu estou certo. Se essa mensagem te trouxer alguma luz, eu já fico contente, porque eu tenho sido incomodado muito com esse assunto, no meu entendimento. De certa forma, isso me deixa muito triste, esse assunto, porque é um fato que é, assim, visível para quem quer ver, mas a maioria das pessoas não querem ver, e aí acaba não vendo, e você fica muito mal em ver que as pessoas não querem enxergar a verdade, preferem o engano, né? Eu, quando me libertei, a primeira coisa que foi me falado em sonhos é se eu estava disposto a enxergar de verdade a realidade, e foi falado que eu sofreria muito se eu aceitasse, e eu aceitei. E aí é onde agora eu vejo algumas coisas que me entristecem, mas eu tenho que levantar a cabeça e tentar passar essa mensagem o máximo que eu conseguir para ver se abre os olhos de outras pessoas. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, ali fala sobre a marca da besta. É a passagem mais conhecida de todos. Essa passagem ela é tão conhecida que até pessoas que não frequentam templos religiosos sabem sobre ela, porque ela é muito repetida. Só que o problema é como ela é repassada para frente, né? Lá em Mateus 23, o Criador pela boca do Filho, né? Por isso Emmanuel, Deus conosco, o Pai nele falando com a humanidade, ele fala que quem segue um guia cego, essa pessoa vai cair em um abismo. E esse abismo, gente, embora tudo o sistema religioso joga sempre para frente para as pessoas não entenderem, esse abismo é a falta de compreensão. O livro Bíblia, quando você entender que a maior parte dele usa de figura de linguagem para te mostrar o mundo espiritual, você vai compreender muito melhor ele. Quando ele fala de guia cego, ele está usando uma expressão da terra. Quando você não conhece um local, você não tem noção, você contrata um guia, você leva um guia para te ensinar. Inclusive, os líderes religiosos, eles se colocavam como guia das pessoas. E é nesse momento que o Messias usa essa expressão guia, né? Porque quando você não conhece o caminho, o guia vai te levar. Só que se você estiver na mão de uma pessoa que também não conhece o caminho, você vai por um caminho errado, como ela vai. Tem uma frase que eu vi uma vez escrita em um caminhão que estava escrita assim: não me siga porque eu estou perdido. Eu acho interessante essa frase, porque as pessoas elas têm a visão de que eu vou seguir tal pessoa que ela sabe o caminho. Mas aí, e se chegando lá a pessoa também está perdida, né? Então, nesse caso da frase, a pessoa foi sincera: eu estou perdido, não me siga. Mas muitos hoje se consideram sabedores da sabedoria, se colocam como guias, recebem salários para serem guias, as pessoas bancam elas para serem guias delas. Mas e se essa pessoa está perdida? E se ela não sabe o caminho de verdade, se ela está indicando um caminho que não vai chegar aonde essa pessoa que está querendo ela como guia quer ir? O Criador do Universo, através do Filho, ele já nos ensinou o caminho. Quando ele fala eu sou o caminho, ele já ensinou. Ele ali não era o verbo, a palavra viva. Eu sou o caminho significa que nós tínhamos que dar atenção, ouvido a esse verbo que fala conosco no nosso entendimento, aonde é a verdadeira tenda do Pai, o nosso entendimento. Entenda, a tenda do Criador. Foi isso que ele falou para a mulher samaritana, para buscar o Pai em espírito e em verdade. Só é verdadeiro quando é em espírito, quando a gente ouve essa voz que é em espírito, é invisível, mas ele fala. Essa é a voz do marido verdadeiro que nós temos que ouvir. Como eu gravei na passagem da mulher samaritana e seus 5 maridos, ela estava ouvindo outros ensinamentos, outros guias que não levavam ela para o caminho da paz, mas apenas se beneficiavam dela. Só que nós não damos ouvido a essa voz. Por isso que o Pai teve que se materializar
E ele foi materializado primeiramente a um povo que foi preparado para compreender que ali era o verbo, mas eles não compreenderam, o enxergaram apenas como um homem. Mesmo em alguns momentos que ele falava, antes de Abraão existir, eu já o era, eles davam risada. Ah, você existiu antes de Abraão, como pode? O caso da mulher samaritana, você existiu antes de Jacó, você é mais importante. Sim, foi ele que levantou aqueles homens para iniciar um processo de libertação da humanidade que estava escrava justamente pela marca da besta, desde aquela época. Mas o sistema hoje diz que essa marca é no futuro. E as pessoas não conseguem entender que o Pai já veio uma vez para nos libertar da mão dessa besta. Quem vocês acham que feriu a besta na cabeça? Aí a gente vê aí na internet muitas pessoas dizendo que essa ferida na cabeça foi em João Pedro, foi em João Paulo, é o Papa. Gente, pelo amor do Criador, não tem nada a ver isso. Quem feriu a besta na cabeça foi o próprio Criador, quando veio, se materializou em carne, abriu o jogo para a humanidade, mostrou quem eram os mercenários e chamou eles: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Mas esses homens, esses profetas da besta, esses homens que trabalham para a besta, que lucram, que são mercenários, eles colocam fardos pesados para que vocês fiquem sustentando eles e seus enganos. Vinde a mim, filhinhos, vinde a mim. Não era abrir um templo, as pessoas agora iam para um templo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora as pessoas vão tudo para um templo a ouvir a palavra dele por intermédio de outro homem. Não, ele veio para acabar com isso. Filhinhos, vinde a mim. Ouçam a minha voz no entendimento de vocês. Eu sou o verdadeiro marido de vocês. Parem para dar atenção à minha voz. Deixem esses maridos que estão levando vocês a abismos profundos, a falta de conhecimento. Porque quando vocês não têm conhecimento e não ouvem a minha voz, vocês se matam, vocês se roubam, vocês se traem. Mas comecem a ouvir a minha voz, eu serei derramado. Como lá ele falava isso, mas estava para acontecer. O derramamento do seu Espírito sobre toda a humanidade. Quem cresce, fosse batizado, começaria a se relacionar com ele no entendimento, buscando a ele em espírito, encontrariam a paz, a salvação, porque não aceitariam mais o que a besta impõe. E agora eu vou explicar quem é essa besta para você entender mais claramente por que eu falo que ele já veio uma vez e lutou contra essa besta. Ele já feriu ela na cabeça, expôs a podridão, mas infelizmente acobertaram tudo. Manipularam tudo, colocaram nova aliança começando ali no nascimento dele, para as pessoas não entenderem que ali ainda é velha. Ele cumpriu toda a lei no seu corpo. Como podia ser ali nova aliança? É para que as pessoas não se libertem, elas fiquem presas nas mãos desses homens que propagam mentiras. A mensagem do Criador, quando ele esteve aqui entre nós, que inclusive foi essa a mensagem que feriu a besta. A mensagem dele qual foi? Que nós amássemos uns aos outros como ele estava ali, dando sua cara a tapa, correndo risco de vida, sabendo que iria ser morto, mas não deixou de trazer a verdade. Infelizmente, esses mercenários deturpam tudo isso e utilizam ele ainda como um cordeiro, no sentido de que tem que ser morto mesmo para levar o pecado da humanidade. E as pessoas não entendem que são as suas palavras que tiram o pecado da humanidade. Quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é no sentido como acontecia na Velha Aliança, que matava o animal, porque o animal ele não fala. Então ele era morto mesmo ali no lugar das pessoas, mas o Messias fala. Ele não foi um cordeiro mudo, que ficou mudo o tempo todo, até batem nessa tecla, ele foi levado mudo para o matadouro. Não, ele foi levado mudo para o matadouro no momento da sua morte, mas antes disso, ele escancarou a podridão em que a humanidade estava e que precisavam sair desse lamaçal, sabe, de pecado, de enganos, de fermentos, para que pudessem encontrar a luz. E era isso que deveria ter sido propagado, que foi o que se iniciou, né? A propagação do evangelho no início era isso. A sua mensagem libertava as pessoas, tirava elas do engano. Se elas começassem a se amar umas às outras, como a si mesmo, né? Se elas começassem a se amar ao ponto de se amar como ele nos amou, trazendo a verdade do Pai para nós, as pessoas encontrariam o caminho verdadeiro e sairiam da mão da besta. Isso começou a acontecer lá em Atos 5, quando as pessoas começam a vender tudo que elas tinham para que ninguém tivesse mais do que ninguém. Inclusive hoje existem até
partidos políticos que se baseiam nisso para querer dizer que são, partidos corretos, que estão querendo ajudar a humanidade. Mentira, a mudança tem que vir de dentro para fora, não é partido político, não é política que vai mudar ninguém. Isso daí é uma parte da besta, é a besta que vem das águas. A política que se aproveita que nós estamos dormindo. Quando eu falo nós é porque eu também me incluo nisso. E a gente acaba dependendo deles para ter hospitais, para ter escolas, para ter essas muletas que eles dão, porque a gente está tudo doente, tudo deficiente. Por isso que lá na parábola das bodas fala que é cego, coxo, manco. E aí precisamos de ter o quê? Atendimento, de ter pessoas que se beneficiam disso, que constroem cadeira de rodas. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Entenda espiritualmente. A ordem do Pai é que as pessoas se amassem, que fizessem para o próximo o que ela quer para ela, que não deixassem ninguém ter falta de nada. E isso começou a acontecer em Atos 5, todo mundo vendendo, ninguém querendo ter mais do que o outro. Só que já desde aquela época, a gente vê no caso de Ananias e Safira, já tiveram pessoas que não aceitaram isso, porque a mudança não veio de dentro para fora. Não adianta ser de fora para dentro, como é o caso aí que eu falei sobre a questão de partidos políticos que defendem essa questão de que estão ajudando o povo. Mentira, estão se beneficiando. Veja os altos salários desses homens. Apenas estão construindo cadeiras de rodas, bengalas, estão colocando guias para guiar as pessoas, porque estão cegas. Entende espiritualmente o que eu estou falando? Essas cadeiras de rodas, essas bengalas que eu estou falando, é porque a humanidade está cega, coxa, manca, por não ouvir a voz do seu verdadeiro marido. Estão presos a seus amantes que dizem que falam a verdade, dão um pouquinho de prazer para elas nesses templos religiosos, mas vão para casa e continuam sendo gananciosas, mentirosas, avarentas. Só ajudam o próximo se tiver algum benefício. Não existe amor no verdadeiro marido. O que existe são interesses, a besta já selou. E aí eu entro de fato na onde eu quero dizer, porque é tanto engano que a gente tem que ir tirando os escombros de cima para conseguir chegar na onde está a pérola. A marca da besta. Primeiramente, a marca da terra é aquela que faz as pessoas, buscarem o Criador do universo fora de si, a religião. Essa é a besta da terra, que colocou na mente da humanidade de que precisamos ir a um local para buscar o verdadeiro marido. E aí eles criam esses prostíbulos, esses bordéis, aonde fica ali os cafetões, aguardando para se prostituir com essas pessoas, trazendo enganos, mentiras, para que essas pessoas continuem dormindo espiritualmente, porque elas se acham espirituais porque vão a esses bordéis, a esses prostíbulos. Elas ficam indo nesses lugares tentando buscar espiritualidade, mas na verdade o que elas estão indo lá é para se relacionar com enganos, com fermentos, com mentiras de homens que calaram o Criador do universo quando esteve nesse mundo, penduraram ele num madeiro para que eles continuassem falando por ele, porque quando você vai nesses lugares eles apenas utilizam a palavra dele para falar, mas não é ele que está falando. Ele fala no nosso entendimento, ele voltou para o seu lugar de origem, que é o nosso entendimento, que é a sua tenda, e é nesse local que ele fala, por isso que ele fala que a verdadeira busca é em espírito, porque nesse local não é através de uma terceira pessoa, não é indo atrás de alguém que a gente vai chegar a ele, mas como ele disse, eu sou o caminho, vinde a mim, ou seja, é para ir a ele, não é para ir a um homem. Mas as pessoas vão ao homem, pagam para ter esses prazeres e voltam para suas casas, para suas vidas do mesmo jeito. Não mudam. E quando mudam, mudam para pior. Se tornam mais gananciosos, mais avarentos, porque colocam na mente dela que ela é filha do dono do ouro e da prata e que agora ela tem que vencer. Ela não pode ser uma pessoa nesse mundo que não tem nada, quando na verdade as escrituras mostram totalmente ao contrário. Todos os homens que foram usados pelo Criador não tinham nada. Aquelas pessoas que começaram a vender tudo para ter tudo em comum, quantos ali tinham muito e decidiram ter a metade, ter um terço, ter pouco para poder se dar bem com o próximo, para que todos se dessem bem, para que não houvesse ninguém maior do que o outro, mas isso tem que ser de dentro para fora. Por isso que o Pai falou, olha só o que me veio no entendimento agora, para não separar o joio do trigo, porque é impossível conseguir separar. Veja que lá em Atos 5 eles estavam separando. Todo mundo vendendo, todo mundo fazendo o que era correto, aqueles que realmente foram selados pelo Espírito Santo, que abandonaram o selo da besta, que só faziam algo para o próximo por interesse, porque estavam ganhando. A besta, ela se uniu com essa besta da água, a besta da terra, porque a besta da terra vem e coloca na mente da humanidade que precisamos buscar o Criador fora de nós.
E a besta que surge da água é aquela que vem trazendo as cadeiras de rodas, que vem trazendo as bengalas, que vem trazendo tudo aquilo para que a gente ache que estamos num mundo perfeito, mas na verdade não, são apenas bengalas, cadeiras de rodas, são apenas coisas que tenta maquiar a situação que a humanidade está, mas perante o Pai é tudo um bando de cegos, coxos, mancos, paralíticos, que não fazemos nada pelo próximo, estamos apenas sendo guiados pela besta. Essa mensagem é muito profunda. Se você conseguir enxergar o que eu estou tentando dizer, é algo que tem me consumido. Eu não gravo tantas mensagens aqui nesse canal porque eu passo longos dias sofrendo vendo tudo isso. Porque não tem muito o que fazer, é só a palavra que pode libertar. Não adianta, sabe, a gente sozinho tentar mudar o mundo. É um corpo, precisa-se de mais membros. Mas quem é que está disposto a entender essa mensagem? A maioria quer mensagem de autoajuda. Elas não querem mensagem que vão ter que dividir, que vão ter que se doar. Elas querem mensagens que vão trazer mais coisas para ela. É a ambição, a mensagem que é dita nesses prostíbulos, esses maridos, esses amantes, melhor dizendo, que marido só tem um. É sempre uma mensagem distorcida que não traz essa libertação para as pessoas. A gente percebe que até dentro desses lugares as pessoas, cada um está num patamar. Um vai de bicicleta, outro vai de chinelo, outro vai de carro, e quando sai cada um vai para sua casa. Não existe o amor ao próximo. O que existe é a besta da terra manipulando as pessoas. Quem sai de casa para buscar marido fora é porque não está casado. Então essas pessoas, como não têm marido, elas vão buscar nesses lugares prazer. E quando voltam para os seus lares, voltam para suas cadeiras de rodas, para suas bengalas. Sabe, são todos deficientes aos olhos do Pai. Passam por cima de pessoas que às vezes estão precisando de uma ajuda e não são capazes de estender a mão, de fazer nada, porque estão cegos na mão do sistema. É tudo pelo dinheiro. Às vezes a pessoa vai fazer uma mudança e ela precisa de uma mão amiga para que vai lá e fala: poxa, me ajuda que eu vou mudar, eu estou pagando o aluguel, que também já é outra coisa que faz parte da deficiência. A pessoa ter uma casa e alugar para o próximo morar já faz parte da cegueira, da deficiência. O ser humano ser tão ruim desse jeito, ser tão pedrificado desse jeito, que quando está dormindo na sua casa, no seu quentinho é gostoso, mas quando o próximo quer também, ele vai lá e cobra. Isso é cegueira. Isso é cadeira de roda, gente. A gente precisa entender isso. É isso que fala nas bodas. Quem come do pão, quem entra para as bodas, os coxos, os mancos, os cegos que comem do pão não são mais assim, se curam. Mas por que esses desgraçados falam que é lá para o futuro, para que o povo continue hoje dando lucro para eles? Porque o que dá lucro é o cego, é o coxo, é o manco, é o paralítico. São esses que dão lucro para eles. Aí você chama uma pessoa para te ajudar porque você não está conseguindo pagar aquele valor que estão te extorquindo. Aí a pessoa só vai se você der para ela. Hoje construir até empresas de mudanças que cobram para poder ir lá te ajudar a fazer a mudança, porque não existe um nascido do Espírito que vai lá e fala: eu te ajudo. E quando vai, no final ainda recebe uma gorjeta. Eu fico vendo casais que estão juntos, não porque se amam, que é o que está escrito, o que Deus uniu, o homem não separa. Quando existe amor, não tem quem separa. Mas aí até isso eles se beneficiam falando que é porque casou na igreja. Um absurdo o que essa besta da terra faz com a mente da humanidade. Muitos casais não se amam, estão juntos por interesse, porque o salário somando dá para morar numa casa boa, ter um carro bom, e deixam de serem felizes por causa da marca da besta, por causa do dinheiro. Existe a marca do entendimento, que coloca a pessoa como sendo santa porque ela frequenta um templo religioso, porque ela crê nesse Jesus criado por Roma, que é um Jesus do lado de fora. O verdadeiro Messias voltou pro lado de dentro, é no entendimento agora, é o Pai. Eles criaram um ídolo para que as pessoas buscassem fora de si a verdade, mas a verdade sempre esteve dentro. Ele só se materializou uma vez para vir e dar uma porrada na cabeça dessa besta e dizer: vocês parem de enganar a humanidade, parem de fazer as pessoas buscarem a mim fora delas, porque eu estou dentro delas, no entendimento delas. É por causa de vocês que eu tive que me materializar, porque a humanidade não me ouve. Mas agora eu voltei para o meu local de origem. Aquele que crer vai se relacionar comigo e vai sair dessa escravidão, vai abandonar essa cadeira de roda, essa muleta, vai abandonar essa bengala e vai de fato andar para a honra e glória do meu nome. As pessoas só trabalham uma para as outras por causa do dinheiro. A gente olha assim, né, para uma pessoa que tem ali várias pessoas ajudando ela e a gente pensa: olha que lindo,
Quanto amor, mentira! É dinheiro, é a marca da besta que está selando. Primeiro que a pessoa se acha espiritual porque foi selada pela marca da besta da terra. E depois ela é selada pela besta do mar que dá dinheiro para ela. O dinheiro substituiu o Espírito Santo. Ninguém faz nada por ninguém se não for por dinheiro. Agora o Espírito Santo, Pai, quando ele entra, as pessoas se ajudam, elas se amam, elas fazem umas para as outras de coração, porque vem de dentro para fora. É o Espírito Santo do Pai, é o verdadeiro marido que está induzindo a sua esposa a fazer o que é correto, a cuidar do planeta Terra por amor, não por interesse. As pessoas só fazem um prato de comida para quem tá com fome porque vão receber em troca ali o pagamento pelo prato de comida. Dificilmente alguém dá de graça. Quando você vê alguém fazendo de graça, como o Messias ensinou, dar de graça, que de graça recebeu, não é só a palavra não, mas é tudo. Ou vai falar que ele cobra para dar para nós a água pra gente beber. E por que tem gente cobrando para dar água pros outros beber? Ele cobra para os alimentos saírem da terra. Ele não cobra, mas por que tem gente vendendo esses alimentos? Tá difícil. Você enxerga isso ou não? O que você puder fazer de graça, que a marca da besta não te induz a fazer, porque você realmente quer fazer por amor ao próximo, faça, porque ali o Pai te honra, o Pai te vê. Agora, quando você precisa de uma lei para poder fazer, quando você precisa de dinheiro para poder tomar uma atitude, então você é filho escravo, você está selado pela marca da besta, você é um cego, é um surdo, é um paralítico aos olhos do Pai, que não participa das bodas, está do lado de fora onde tem choro e ranger de dentes, porque onde tem cegos, paralíticos, coxos, só tem choro e ranger de dentes. Vai no hospital para você ver as pessoas tudo chorando. Agora, se você quer sair disso, então entre para as bodas, comece a se alimentar de verdade do verdadeiro marido. Tire essa marca da besta, passe a buscar o Pai dentro de você, em espírito e em verdade. E de fato deixe que o Espírito Santo faça você tomar atitudes que vão glorificar o nome do Pai. Não faça por dinheiro, não seja esse mercenário que tudo é por dinheiro. Eu sei que vivemos em um mundo que precisamos de dinheiro, mas o quanto você conseguir fazer sem precisar dele. Eu sei que se você vender tudo, como aconteceu em Atos 5, nós vemos entre joios e trigos, não vai dar certo, porque os joios vão cobrar o seu aluguel, os joios vão vir, vão cobrar a sua água, a sua luz, eles vão cobrar tudo de você. Então você tem que trabalhar para se sustentar, mas não seja filho escravo que só faz coisas boas para o seu patrão quando ele está vendo, mas seja bom para ele o tempo todo. Não coloque ele no pau porque ele está tentando te ajudar, te dando um salário para você viver nesse mundo. Vai passar, vai passar. Em breve sairemos desse tormento, e o Pai colocará o trigo no seu celeiro, e todos viverão juntos em amor, não por dinheiro, não por leis, mas por amor. Que eu te abençoe a todos grandemente.